Olá, eu sou Murilo Trindade e este é o WM Podcast, um espaço que a gente discute sobre saúde, gestão, tecnologia e também inovação. A inovação no setor público é o assunto desse episódio de hoje. E para falar sobre isso, a gente recebe dois profissionais que vêm contribuindo de forma significativa para a modernização da administração pública. Um deles é Rondinelli Ribeiro, que é economista, especialista em licitações e contratações públicas, além de diretor regional da União dos Controladores Internos da Bahia. E também Gustavo Costa, que também é economista, perito judicial em finanças, especialista em licitações, contratações e inteligência artificial aplicada à gestão pública. Então, são muitas especializações, são duas feras que a gente tem aqui hoje para contribuir com um bate-papo muito rico. Sejam bem-vindos. Obrigado, Murilo. É um prazer para nós estarmos aqui participando desse podcast, né? A gente entende que é um canal extremamente valioso para compartilhar conhecimento, para que as outras pessoas possam conhecer também, ter acesso a conteúdo. Então, eu acredito que a WM tem proporcionado isso, levando um conteúdo de qualidade para a gente que atua na área. Traz uma grande satisfação estar aqui participando com você. Show. Murilo, obrigado por nos receber aqui, né, nesse podcast. E conectar ideias, conectar pessoas é um dos nossos lemas. E acredito que a WM Saúde, trazendo, né, esses podcasts com vários temas na gestão pública, pode contribuir grandemente com as conexões. Isso é muito importante. É muito bom a gente ter esse espaço para colocar luz nessas questões tão importantes no setor público. E vocês são fundadores da Meridio Consultoria, que tem atuado em diversos municípios na formação das equipes de alta performance. O que seria a alta performance dessas equipes? A Meridio, ela é a empresa que, na realidade, é a nossa cara, né? Quando a gente pensou em criar a Meridio, a gente quis levar para a empresa aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente entende de gestão pública. Então, a gente procurou colocar na empresa aquilo que a gente busca, que é sempre a excelência naquilo que a gente faz, nos trabalhos que a gente executa. Então, para conseguir excelência, a gente precisa também levar um conceito que ainda está muito distante da administração pública ou do setor público, que é a alta performance, que é estabelecer padrões dentro da gestão pública de fluxos de processos em que os servidores públicos conseguem atingir seus objetivos, levando um resultado de qualidade e de eficiência para a população, mas fazendo isso de forma eficiente. Isso significa com economicidade, significa com processos com qualidade. Então, esse desafio, porque é realmente um desafio, porque é uma mudança cultural, talvez seja a maior missão que a Meridio tem hoje, que é fazer essa mudança cultural dentro dos municípios, essa mudança cultural dentro dos órgãos, proporcionando que os servidores não só se sintam comprometidos com essa missão ou com essa visão de gestão pública, mas principalmente que eles se sintam extremamente satisfeitos no resultado, que é poder entregar serviço público de qualidade. Fala mais um pouquinho, Gustavo, sobre o que é ser um consultor de gestão pública e qual é o papel disso nas administrações municipais. Bom, ser consultor de gestão pública, aí nós temos dois patamares diferentes, né? Eu diria que consultor em gestão pública é aquela figura que, na administração pública, vai lhe dar opções, ideias, tudo aquilo que é necessário para solucionar aquele problema que está posto na administração pública, né? Então, aquela pessoa que vai guiar o processo, vai guiar pessoas, guiar ideias. Então, é dessa forma que um consultor deve se portar diante da administração pública. Claro que com excelência, os processos bem definidos, um escopo bem definido também. E gerir pessoas, né? Acho que é o mais importante dentro da administração pública. Eu costumo dizer que hoje a figura do consultor público, na realidade, ele vai ser uma ponte entre o gestor público e as soluções. A rotina da administração pública hoje, às vezes as deficiências do quadro técnico, a gente tem vários municípios que ainda têm dificuldade com o quadro técnico, com a baixa qualidade, ou às vezes as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de capacitação, de terem conhecimento sobre tudo aquilo que envolve a gestão pública, e o consultor ele funciona para ser essa ponte, para ligar esse modelo de administração com as soluções que são mais viáveis, com o conhecimento, né, com as alternativas
Às vezes o gestor público, ele pensa, ele tem um desejo, ele quer implantar algumas políticas públicas, mas não sabe como atingir, como chegar naquele resultado. E as consultorias, o consultor, ele atua sendo essa ponte, sendo esse elo, né, entre o desejo do gestor público e os caminhos legais, seguros, para que essa política pública chegue até a população. Então, na minha visão, eu costumo perceber sempre o consultor como uma ponte, né, que vai ligar esses modelos, essa administração pública com as soluções para levar e entregar serviço público de qualidade para a população. Então eu acredito que acho que uma definição bem análoga que poderia ser utilizada é: consultor é uma ponte para novas soluções. E recentemente vocês participaram de um congresso para falar sobre essas ideias, que foi o 9º Congresso Baiano de Controle Interno. Como foi essa experiência e quais os principais aprendizados das discussões que vocês tiveram por lá? Bom, do ponto de vista da inteligência artificial, que foi o tema que eu abordei nesse congresso, nós tivemos muitas surpresas, principalmente por parte dos órgãos externos, que lá participaram do Tribunal de Contas, do Estado, dos municípios, Ministério Público. Então, várias figuras e vários órgãos externos que estão ali para auditar as contas dos seus jurisdicionados. O que acontece é que, do ponto de vista do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, eles utilizam o Ticiane, que é uma inteligência artificial, né, voltada para fazer as auditorias dos processos. E lá, o auditor Hinaldo, ele apresentou várias ferramentas e como os auditores estão potencializando as suas auditorias do ponto de vista, né, dos processos, da gestão. E ele demonstrou lá no Congresso como essa inteligência artificial está atuando nos processos. Ou seja, você está saindo da figura de que o auditor ele faz processos, análises processuais antigas, ou seja, já aconteceu, e ele faz análise desse processo. E hoje ele está fazendo de forma preventiva, ou seja, com a Ticiane ele consegue avaliar se aquele determinado processo vai ter uma penalidade ou possível rejeição de contas. Então, isso foi demonstrado lá, né? Do ponto de vista do Tribunal de Contas dos municípios, você tem o Barbosa, que é uma inteligência artificial voltada também para análise de processos e auditorias, e vai sair daquele processo de amostragem para você fazer uma auditoria de todos os processos. Então, isso mostra o poderio que as auditorias de controle externo estão tomando nessa proporção, né? Eu acredito, assim, o 9º Congresso, ele é um evento, né, realizado pela UCIB, em parceria com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público da Bahia. E, assim, a nível de Bahia, se tornou o principal evento de controle interno. Então, assim, vários profissionais da área de controle interno, controladores de toda a Bahia e outros de outros estados puderam estar participando também, porque se tornou um evento regional. Mas principalmente porque a gente consegue ali transmitir uma mensagem com relação a esse novo momento que a administração pública está passando, que é essa ruptura entre modelos antigos com agora a necessidade de implantar novas tecnologias, dessas tecnologias serem agora ferramentas de auxílio para os auditores. E aí entra o grande desafio para a administração pública, que é ser auditado por inteligência artificial, mas ainda estar fazendo processos manuais, sem auxílio de ferramentas tecnológicas. Então, os gestores hoje eles estão com um grande desafio, que é entender esse momento de mudança da administração pública e preparar suas equipes também, que é capacitá-las para usar essas novas ferramentas, como o Gustavo falou, usar a inteligência artificial para melhorar a qualidade dos processos, ter processos mais seguros, permitindo que o termo que a gente sempre ouve dos prefeitos é protege o meu CPF. É a garantia que ele vai ter o CPF dele protegido, porque vai ter processos mais seguros, dentro de um padrão de qualidade. A inteligência artificial ela vai permitir a análise de vários dados, então o que a gente tem é a possibilidade de uma grande ferramenta sendo utilizada para potencializar o servidor. O cenário que a gente vê muitas vezes é servidores desgastados, sobrecarregados, fadados com a administração pública, e na realidade isso acaba entregando o resultado do trabalho dele, também é prejudicado porque acaba sendo processos morosos,
criando situações de desgaste dentro da equipe da administração. E eu, particularmente, entendo que a ferramenta de inteligência artificial ela vai potencializar a administração pública. A gente tem aí a possibilidade de ter servidores muito mais satisfeitos, entregando um resultado melhor, satisfeitos com o resultado do seu trabalho. O Congresso ele trouxe esse ponto de ruptura porque ele tratou desse tema, como o Gustavo falou, ele teve a oportunidade de falar sobre inteligência artificial, a gente teve a oportunidade de palestrar sobre a formação de times e equipes de alta performance, principalmente focados para os controladores internos. Então, assim, o Congresso foi um momento extremamente importante a nível de controle interno da Bahia regional, com apoio de diversos órgãos de controle, participação de diversas personalidades hoje da área de controle externo, e é uma grata satisfação para a gente poder estar participando lá, estar dentro dessas grandes referências, né, e podendo compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem da vivência, do dia a dia da administração pública, do que a gente tem vivenciado dentro dos órgãos públicos, para esse grupo tão seleto, né, de controladores. Como eu falo, a gente tem um time aí extremamente especial, que é o time do controle, e ter a oportunidade de poder compartilhar com eles todo esse conhecimento. Eu tenho certeza que o Congresso foi algo maravilhoso e um evento extremamente marcante também na Bahia. É muito interessante, Rondinelli, saber que esses órgãos públicos estão adotando essas novas tecnologias e vocês são referência nisso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Só que agora, Gustavo, eu queria falar com você sobre a sua experiência nas administrações municipais. Como você avalia que as prefeituras estão lidando hoje com essas mudanças para adotar essas atualizações de tecnologia, de uma gestão mais eficiente? Eu diria que é um ponto sem volta. Por quê? As administrações elas estão acostumadas ao papel, certo? Essa rotina de papel, eu acho que hoje ela vai acabar sendo mais uma rotina obsoleta, né? As pessoas, a partir da introdução da inteligência artificial nas organizações públicas, elas vão exigir que as rotinas administrativas sejam eletrônicas, né? Para que o poderio de análise da inteligência artificial seja maior aproveitado. Então, antes, o pessoal falava em você ter baixos gastos referente a papel, né? Você economizar papel, aquela parte ambiental. Então, hoje, com a inteligência artificial, você consegue melhorar da celeridade, dar maior segurança processual, e isso vai exigir que as prefeituras se modernizem, né, administrativamente falando. Então, hoje é um ponto que as pessoas e os organismos públicos precisam, né, repensar sobre essas rotinas administrativas e levar um ponto mais eletrônico, não é, Rod? Eu penso assim que hoje os órgãos públicos ou gestores públicos que eles não estão alinhados com a inovação, a tendência é que as administrações também sejam julgadas pela população e essas administrações fatalmente serão reprovadas. O conceito de inovação, e hoje a gente já vê jovens, a população carecendo de inovação na administração pública. Por quê? Porque a gente vive hoje uma sociedade muito mais dinâmica, muito mais imediatista, muito mais consumista. Então, a sociedade hoje entende o serviço público também como um bem de consumo. Eles querem a informação correta, o mais rápido possível. Eles querem ter acesso ao serviço público de uma forma mais cômoda. A gente vê o tipo de revolução que a tecnologia faz a partir da pandemia. A gente viu que as gestões que absolveram aquele momento da pandemia de uma forma usando dados, né, massificando dados, elas possibilitaram decisões muito mais assertivas. E aí a gente tem um exemplo, um case de sucesso, que é justamente a gestão de Recife, com o prefeito João Campos, que conseguiu fazer o Conecta Recife ali uma ferramenta extraordinária de inovação e tem possibilitado, tem se revestido em popularidade e aprovação popular, mas principalmente você vê um modelo de gestão voltado para a inovação, para a tecnologia e a aceitabilidade da população. Como a população hoje aceita com naturalidade as gestões que estão focadas na tecnologia e na inovação. Você vê municípios hoje que estão abrindo o caminho para a inovação
fazendo órgãos institucionais como secretarias de inovação, secretarias de inteligência artificial sendo criadas, porque entendem que a inovação é o próximo passo. A gente que está no meio e está lidando com inteligência artificial costuma dizer hoje que se antes o conceito de analfabetismo era quem não sabia ler, dentro de algum tempo o conceito de analfabetismo vai ser quem não sabe lidar com inteligência artificial. Então, essa rotina que a gente entende, essas inovações, essas tecnologias, elas vão fazer uma revolução que aos nossos olhos, ela é uma revolução extremamente dinâmica, porque vai fazer a sociedade como um todo avançar mais de 100 anos. A minha impressão é que a gente vai conseguir avançar 100 anos em 10. Ou seja, a tecnologia, a inteligência artificial vai fazer com que a sociedade avance 100 anos em 10. Então, aquelas ações, aquela tecnologia que às vezes estava acessível apenas nos filmes de ficção, hoje a gente já consegue ver propaganda, já consegue ver um Reels, um Stories no nosso Instagram, de tecnologias que antes eram vistas como algo assombroso e simplesmente como uma ficção dos filmes de ficção, mas hoje ela está ficando acessível. Está na palma da sua mão, né? Com então, os softwares e os apps, né? Você consegue. Essa revolução, ela vai ser tangível para todos. É claro que vai trazer um impacto absurdo, porque a ideia da tecnologia, e se os governos não entenderem isso, a ideia da tecnologia, ela é aproximar as pessoas, ela diminuir a distância social, né? Diminuir toda essa ruptura social que ainda existe na sociedade, das pessoas que ainda se encontram em situação de vulnerabilidade, mas isso passa pela mente da gestão, passa por gestões que se comprometem com a tecnologia, com a inovação, entendendo que são ferramentas para reduzir a desigualdade, não para ampliar a desigualdade. Porque senão elas vão acabar criando um gap num tempo aí que a gente vai ter uma sociedade muito mais estratificada, muito mais dividida, e a tecnologia, ao invés de ser um instrumento para poder reduzir a desigualdade, vai ampliar essa desigualdade. Inclusive, a gente tem um conceito que está muito em alta ultimamente, que é cidades inteligentes. E o Brasil ainda é um pouco carente disso, mas a gente tem alguns exemplos de sucesso, que nem o de Recife, que você citou. Quais outros exemplos positivos de cidades no Brasil que vocês conhecem assim? A cidade de Curitiba recentemente foi premiada com relação à cidade inteligente, até a nível mundial, né? Paris é uma cidade que também tem sido extremamente premiada nesse aspecto, mas a gente vê que o Brasil ainda caminha a passos muito lentos. E isso passa por mentalidade. Por mentalidade, a gente já tem um problema cultural muito sério na formação do nosso povo, o que permite, às vezes, a gente ainda ter governantes que não têm essa mentalidade, que estão voltados ao assistencialismo, que não têm ainda um compromisso com a gestão pública, mas eu ainda tenho um fundo de esperança que esse acesso à tecnologia, a informação mais direta, chegando sem um controle social, ou chegando para a população sem um controle prévio, de massa, como era usada a grande mídia, a gente vai poder ter uma sociedade mais crítica, permitindo que a gente selecione melhor os gestores. E esse conceito de cidade inteligente é um conceito que está vinculado a um conceito de sustentabilidade, que é uma cidade que pensa a longo prazo, e aí entra naquilo que eu sempre falo nas minhas palestras, que nós não somos uma população, nós não somos um povo feito para planejar, nós somos um povo feito para improvisar. O foco do brasileiro é o improviso. Então, assim, fazer essa ruptura, mudança de cultura, que é um dos objetivos da Meridio, que é implantar planejamento, essa mentalidade de planejar na gestão pública, talvez seja esse o nosso desafio, a nossa missão enquanto empresa, mas principalmente é porque a gente vê os resultados, a gente está pensando a longo prazo. O conceito de cidade inteligente é cidades sustentáveis, cidades que pensem a longo prazo, conseguem desenvolver políticas públicas que possam atingir as pessoas, mas implantando modelos de desenvolvimento local que consigam alcançar a população e fazer com que essa população, muitas vezes que estão em situações de vulnerabilidade, consigam alçar degraus, subir
degraus no seu desenvolvimento, né? Conseguindo implantar uma sociedade muito mais igualitária. Então, a gente tem esse desafio. Eu entendo que as cidades inteligentes, além desse conceito e até da nomenclatura que chama a atenção, mas principalmente as políticas públicas que estão voltadas para cidades que buscam isso como gap de política pública ou como uma ação de governo, né, focado em construir uma plataforma de cidade inteligente no seu município, elas conseguem aproximar mais a cidade, a população, de um conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento local. Então, lógico que para isso precisa estar alinhado com tecnologia, precisa estar envolvido e com a mente bem aberta para implantar ferramentas tecnológicas, enfrentar o desafio, às vezes, de uma crítica popular, mas a certeza do que se está fazendo enquanto política pública é extremamente assertiva. Exercer esse modelo de liderança bem convicto do que é uma política pública de implantação de uma cidade sustentável, de uma cidade inteligente. Eu diria que aqui no Brasil nós temos 2 grandes centros, bons centros, né, tecnológicos, que seriam Recife, né, por conta do complexo tecnológico que envolve ali o entorno de Recife, e Campinas, né, que é uma região bem próspera de São Paulo e que boas empresas de tecnologia estão ali instaladas, né. Então, esse conceito de cidades inteligentes, como o Rony falou, não alcança só os grandes centros, mas também as menores cidades, né, que o Brasil, querendo ou não, das 4.500 cidades que existem, a maioria são abaixo de 20 mil habitantes. Então, essa população também está inserida nesse contexto de cidades inteligentes. E com a inteligência artificial, bem mais acessível hoje em dia, você consegue alcançar esses patamares. E essas inovações tecnológicas são eficientes, né? Até para as cidades pequenas. E as cidades pequenas, como o Gustavo falou, lógico, elas têm uma limitação, né, que é orçamentária. Então, mas o que o gestor precisa entender é que tecnologia nem sempre está ligado a alto custo. Ela está mais ligada à eficiência. Um município que foca em implantar ferramentas tecnológicas na sua gestão, ela está ampliando a possibilidade de ser um município muito mais eficiente. Ele vai ser um município muito mais econômico, com aproveitamento muito melhor do orçamento público, fazendo políticas públicas muito mais assertivas, sem desperdício de recurso público, tendo uma variedade de dados que vai permitir ao gestor tomar decisões mais assertivas, mais corretas, políticas públicas que vão conseguir atingir melhor a população, e tudo isso envolve recurso, economia. Então, o gestor precisa tirar isso da mente, que às vezes você investir valores na contratação de um software ou na capacitação da sua equipe para a utilização de softwares e implantação de tecnologias na sua gestão, ele está fazendo um alto investimento. Não, ele está fazendo um alto custo, ele está fazendo um alto investimento. O retorno para dentro da sua administração é certo, vai retornar com economia. Então, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco sobre essa questão do zero papel, né? A necessidade de você zerar a necessidade de papel na administração pública, ser um governo mais digital. É claro que isso reduz os gastos da administração. É claro, eu já vivenciei quantas vezes você está lá dentro de um órgão público e o servidor desatento, está estressado, ele erra uma palavra, imprime diversas vezes o mesmo documento. Isso é um custo para a administração, né? Um processo digital, ele vai trazer economia. Então, assim, investir em tecnologia não é gasto, é investimento. E uma das etapas é a formação da equipe. Como vocês atuam para fazer que essa equipe alcance os melhores resultados? Bom, aí entra uma questão de não só a técnica, mas também é uma mudança cultural, né, como o Rony falou no início. A gente, claro, que vai atrelar a técnica às melhores performances e eficiências referente a essa parte de como o processo deve andar dentro da administração pública, mas a gente trabalha também a nível de cultura organizacional, né? Que, como o Rony falou, os pilares para você desenvolver uma boa equipe passa pela alta performance, passa por pessoas. Então, pessoas mais processos. Então, esse é o grande lema que a gente tem trazido nas nossas capacitações que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né, Rony?
Não adianta a gente pensar que uma administração pública, a tecnologia, ela vai reduzir o trabalho humano, ela vai tirar a percepção ou as ações humanas. Não. Gestões eficientes são aquelas gestões que conseguem aliar processo e pessoas. Então, para que sua gestão, prefeito, para que sua gestão, secretário, seja eficiente, você precisa encontrar um modelo que vai aliar processos eficientes, bem definidos, regulamentados, seguros, com pessoas capacitadas, com alto índice de qualificação e que vão fazer com que esse processo resulte em bens e serviços de qualidade. Então, assim, fazer essa mudança cultural, porque a gente enfrenta esse grande desafio. Às vezes os gestores acham que investir em capacitação, investir em treinamento de equipe é um gasto. Não é um gasto. É um investimento absurdo. Além de uma obrigação legal, porque a Constituição pede que se invista na capacitação dos servidores públicos, mas principalmente a gente vê a diferença de uma gestão que se preocupa em capacitar a sua equipe, um gestor que investe em capacitação, em treinamento, que tem um cuidado de fazer com que a sua equipe busque conhecimento, e uma gestão que não investe. O resultado com relação à eficiência, à qualidade dos processos que são feitos, a tomada de decisão é absurdo. Então, a gente, enquanto empresa, enquanto profissional, lógico que a gente busca a nossa qualificação, mas a gente entende também que uma gestão que ela foca na capacitação, que ela consegue transmitir isso, o gestor consegue transmitir essa preocupação, consegue transmitir esse compromisso na sua administração de ter servidores capacitados, bem preparados, é claro que isso resulta numa gestão de qualidade, é claro que isso vai resultar em serviço público de qualidade para a população. Mas isso não só perpassa sobre o ponto de vista da capacitação dos servidores. Envolve também a questão de liderança. Sim. Isso é bem impactante. E a gente vê como os líderes, quando são bem treinados, eles revolucionam o meio em que ele está inserido. Bons líderes, boa gestão. Boa gestão. E essa é uma deficiência. A gente tem hoje muitos chefes, né, mas tem poucos líderes na administração pública. A gente tem pessoas que talvez passam por um processo de eleição, passam por um sufrágio ali, são escolhidos pela população, mas não entendem sobre liderança ou não lideram as suas equipes. Né? A gente vê quantos municípios a gente passa em situações e tem até relatos de colegas que atuam na área da ausência de liderança dos próprios secretários. Então, isso interfere diretamente na qualidade da gestão pública. Então, essa visão de liderança para dentro do setor público, e quando a gente fala de liderança, não fala da caricatura, daquele personagem dentro da administração, não. A gente vai ter vários perfis de liderança, né? Mas a gente entende que são aqueles que adotam os métodos corretos, que apresentam, conseguem implantar processos, que conseguem gerir pessoas, colocá-las dentro de um projeto e fazê-las caminhar em uma direção. Então, é esse perfil de liderança que ainda a gente sente muito ausente e talvez hoje tem sido um dos focos nossos, que é capacitar pessoas, levantar liderança dentro da administração pública, pessoas que tenham condição de tomar a decisão e não só tomar a decisão correta. E por isso que no nosso curso a gente sempre aborda processos mais pessoas. As duas abordagens para caminhar, para ter uma eficiência pública, né? Dentro desses dois parâmetros, pessoas e processos. Muito bem, e agora eu queria que os dois definissem o que é uma gestão de sucesso. Para mim, se é que tem como definir, né? É um pouco relativo, talvez. Assim, uma gestão de sucesso para mim é uma gestão que entrega resultados. Eu vejo hoje que os modelos de administração pública, as pessoas pouco se preocupam com o resultado. Então, ninguém está preocupado em qual a qualidade da obra, quer só inaugurar a obra. Ninguém está preocupado na qualidade do serviço médico, quer apenas que tenha o serviço médico, quer apenas que o PSF esteja aberto, mas não se preocupa com a qualidade do serviço, do atendimento, do acolhimento da população. Então, assim, para mim, uma gestão de sucesso é uma gestão que entrega resultado. E não só um resultado em números, é em qualidade.
Isso faz uma grande diferença, né? Você tem uns processos, uma gestão eficiente que traga apenas resultados, números, acho que ela acaba, em certo ponto, não tendo uma continuidade. Então, em certo ponto, ela vai ter uma ruptura, com certeza, ou por parte da população, ou por parte das pessoas que estão envolvidas no processo, que para você chegar em determinado resultado, você tem que fazer de qualquer jeito. E não é assim de qualquer jeito. Então, a qualidade de como você chega a esse resultado, para mim, é como define uma gestão de sucesso para mim. Eu acredito que vocês se encontram com gestores que já enxergam de fato a tecnologia como um grande aliado, um pilar da gestão municipal. O que vocês notam de diferente nessas gestões que já têm esse pensamento desenvolvido? Resultado. É porque, assim, isso é uma mentalidade. Hoje a gente vê a população já entendendo esse perfil. A gente vê gestões hoje que estão muito mais voltadas a gestores, escolhendo gestores ao invés de políticos. Então, o modelo de administrações que a gente tem visto de sucesso são aqueles que você tem gestores à frente da administração, né? Sabemos que existe um processo político ali, mas gestores, por que a gente fala gestores? Porque eles entendem de processos e entendem de pessoas. Então, é essa fórmula, processos e pessoas, que vai resultar na entrega de resultados. Hoje a gente vê gestões que funcionam, né, que entregam resultados, principalmente gestores que estão comprometidos, que por causa desse compromisso eles exercem a função de liderança e de cobrança na administração. Eu costumo dizer que uma administração que não tem cobrança, ela não funciona, né? Porque a entrega de resultado precisa ser exigido, né? O prefeito, o gestor, o secretário, ele precisa solicitar e cobrar resultados dos seus colaboradores. Ele precisa ter essa maturação de que cada um ali tem algo que precisa entregar, e o que precisa ser entregue com qualidade. Então, esse nível de cobrança faz a gestão funcionar. Seria a cobrança, mas dando equipamentos, dando, né, subsídios para aquela pessoa produzir o que ela tem que produzir de maneira eficiente. E é aí que entra a inteligência artificial. Porque não adianta você fazer uma gestão com excesso de cobrança, porque isso vai acabar em determinado momento em fuga de profissionais, ou seja, aquele profissional não quer mais trabalhar mais ali, quer sair de função, quer ser removido para outras funções. Então, o gestor que capacita a sua equipe, que você dá ferramentas para ela desenvolver e dar o máximo dela. Quando a cobrança chega, a cobrança é recebida com bons olhos. E é uma cobrança natural. Mas quando essa cobrança ela é feita de uma forma com que o gestor não entregue aquilo que ele precisa entregar, capacitação de equipe, formação de líderes, acho que essa cobrança acaba atrapalhando a gestão até. Então, assim, tem que alinhar. Não adianta só cobrar o peixe, né? Tem que entregar a vara, dizer como é que pesca, dizer em qual rio tem que ir, em que momento certo, que período certo vai ter aquela quantidade de peixes e a possibilidade de entrega de resultado. Então, mas isso é gestão, isso é ser gestor. Isso é ser gestor. Muito bem, agora eu vou interromper vocês que eu vou passar um recadinho para quem está acompanhando a gente. Aproveitando, se você está curtindo esse episódio, se inscreva em nosso canal no YouTube, siga a WM nas redes sociais e gostaria de lembrar também que você pode ouvir esse episódio no Spotify, de onde você estiver, e continuar acompanhando os melhores episódios sobre saúde, gestão, tecnologia, inovação aqui no WM Podcast. E agora, voltando para vocês, meninos, que vocês já são donos, sócios da Merídio Consultoria, a gente já sabe. Mas eu queria retornar agora um pouco nessa trajetória de vocês, de quanto tempo tem a Merídio e de como vocês se encontraram para ser sócios. Eu acho importante a gente deixar isso claro também. A Merídio está completando 4 anos, né? Assim, eu tive a oportunidade de conhecer Gustavo há um bom tempo. Eu tenho mais tempo na gestão pública. Comecei lá em 2013, atuando como secretário de Finanças. Depois fui assumir o papel de controlador interno. E tive a oportunidade de conhecer Gustavo em alguns eventos. A gente participou de alguns eventos juntos, né?
E aí comecei a perceber que a mesma visão, o mesmo desejo, a mesma afinidade, fizemos economia na mesma universidade, tivemos praticamente os mesmos professores, então aquela mesma visão de mundo começou a nos alinhar, nos aproximar, até que em 2022 a gente decidiu juntar aí essa mentalidade e aí a gente decide por formar a Meridio Consultoria. Eu digo que o que uniu, de certa forma, os pensamentos meus e de Ronde é a busca pela excelência. Eu acho que tanto eu quanto ele, em tudo que a gente faz, em tudo mesmo, a gente busca sempre ser a excelência. Então, eu fui calouro de Ronde, embora né, na faculdade de economia lá da UESC, por sinal, abriu muito a visão de mundo, né, tanto minha quanto dele. É uma faculdade que prepara muito a gente, é um curso que abre muitas portas, muitos horizontes. E assim, eu sempre busquei me capacitar, mesmo não atuando diretamente no setor público quanto ele, porque assim, eu comecei do outro lado, eu era fornecedor da administração pública. E em determinado momento eu vi a necessidade de planejamento, eu vi a necessidade e a dificuldade também da gestão pública de preparar processos e de selecionar bons fornecedores. Então isso aliado à minha busca por políticas públicas, planejamento, que o curso me proporcionou, isso acabou unindo esse propósito, né, de buscar a excelência e trabalhar processos e pessoas em busca de uma política pública bem eficiente e aplicada. A WM é uma empresa de tecnologia para a saúde. Como vocês acham que a tecnologia tem mudado, tem revolucionado, transformado a área da saúde hoje em dia? Eu tive a oportunidade de conhecer a WM há alguns anos, né? E aí fiquei encantado pela equipe, encantado pela visão e principalmente porque a área de saúde, às vezes as pessoas não entendem, o Brasil ainda é um país que tem uma saúde pública de qualidade. Por incrível que pareça, por mais do nível de críticas que a gente ouça, mas o Brasil é um dos países que mais investe em saúde pública. E você ter, aliado a essas rotinas, uma empresa que entrega soluções na área de saúde pública com tecnologia, talvez isso me fascinou muito. Então, assim, hoje eu sinto, como eu falei, a gente tem a tecnologia como uma aliada para reduzir a desigualdade. Na área de saúde ela vai funcionar da mesma forma. Você consegue potencializar as gestões públicas, consegue melhorar a qualidade do serviço público, consegue melhorar a entrega de saúde quando você alia isso à tecnologia e principalmente tecnologia de qualidade. Então a gente está falando de diagnósticos mais assertivos, está falando de atendimento de maior qualidade, fluxo de pessoas. Então tudo isso favorece a uma administração pública, favorece o desenvolvimento da cidade, favorece essa qualidade de saúde pública. Imagine aí, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande dentro dos municípios de dados na área de saúde. Quando eu falo de dados, quantos atendimentos estão sendo feitos por mês, quantas pessoas... E isso hoje, a linguagem da internet é monetização, né? Mas a gente fala na área pública que é captação de recursos. É a possibilidade de captar recursos para a saúde quando você tem uma qualidade de dado que permita os órgãos, o Ministério da Saúde, ver o nível de demandas e de serviço de saúde ou de pleitos, né, de saúde que tem naquele município. Então, assim, quando você alia isso à tecnologia, você permite que a administração ela tenha uma qualidade de dados, de informações, que vai permitir ao gestor captar mais recursos. Então, isso hoje é impossível, com a demanda de saúde que a gente tem, fazer ainda ou pensar a saúde ainda com aquele médico que atende lá no PSF assinando receita. Não existe mais esse tipo de possibilidade. Hoje a gente fala de tecnologia que vai ampliar a qualidade do atendimento, que vai criar prontuários eletrônicos, vai permitir que aquele paciente seja monitorado, que os usuários do serviço público de saúde possam ser acompanhados mesmo quando eles não estão lá na unidade de saúde. E para fazer isso com qualidade tem que ter tecnologia. E agora, Gustavo, a gente já falou muito de inteligência artificial aqui, mas eu queria que você fosse mais específico agora para dizer como de fato ela está transformando as gestões.
Eu vou voltar a Recife, né, para dar um case de sucesso nessa área de saúde, porque saúde é um tema bem, vamos dizer assim, peculiar, né, bem para você trabalhar. Vamos lá. Recife, hoje, com esse polo tecnológico, o que é que ele implantou? A partir de determinada idade, aquele idoso que tem um direito, que é a gratuidade, né, no transporte público, ele não precisa ir até a administração pública e solicitar aquele direito que já é garantido por lei para ele. Então, com a busca ativa, né, a partir de inteligência artificial e dados, né, do governo, aquele município pode estabelecer, e estabeleceu, de que aquela pessoa, quando chegar a determinada idade, ela já é notificada pelos meios de canais que ela tem acesso àquela pessoa e já fornece aquele direito que a pessoa teria que procurar para ter acesso. Na saúde, você tem diversas inteligências artificiais que hoje, a partir da linguagem de machine learning, que é o aprendizado de máquina, você pode detectar câncer, você pode detectar lesões oculares, né? Então, você tem diversas aplicações na área da saúde que você pode potencializar os atendimentos. Os chatbots, né, para aquelas pessoas que buscam informações e que dependiam de um servidor parar aquilo que ele estava fazendo e responder àquela pessoa, com os chatbots você tem aqueles atendimentos rápidos e aquela resposta rápida para um público que demanda respostas rápidas, né? Então, você acaba ganhando em escala para responder pequenas coisas que acabariam ocupando um servidor público, né? E além disso, você tem também a telemedicina, que hoje é realidade na esfera privada. Na esfera pública já está engatinhando. Mas com a telemedicina aplicada à inteligência artificial, você pode, por exemplo, ouvir, escutar aquele paciente. A inteligência artificial vai, a partir da transcrição do áudio, verificar os possíveis sintomas e para onde o médico poderia caminhar aquela avaliação. Claro que a avaliação é do profissional. A gente sempre deixa claro que a inteligência artificial hoje é uma ferramenta. Ela não vai substituir aquele profissional. Ela vai dar subsídio e vai dar informações para que aquele profissional tome a decisão e, claro, dentro dos parâmetros, né, daquilo que foi ensinado na academia. Então, na área da saúde, a gente tem grandes avanços com a inteligência artificial. E isso é notório hoje em dia, né, Roger? Isso. O que eu penso assim, no dia a dia, né, o que é que a população pode entender, como ela pode ser beneficiada. Aí eu fico imaginando aqueles prontos-socorros lotados de pessoas que chegam lá para aguardar um atendimento, para aguardar serem classificadas no critérios de risco para saber se as coresinhas amarelo, vermelho, né? Verde. Isso pode ser feito por inteligência artificial. Ou seja, a pessoa ela vai chegar num pronto-socorro, ela vai relatar ali para um totem, para um atendimento, o que ela está sentindo, quais foram as causas, quais os sintomas que ela sente, e dali já sai uma pré-classificação de risco, ela vai poder ser atendida, entrar na unidade de saúde, ser encaminhada, o médico que está lá na sala vai receber um pré-diagnóstico, criando ali e sempre me assombra, né? Porque os médicos, você tem várias doenças e o cara tem noção de que aqueles sintomas são, às vezes, sintomas muito semelhantes para ele poder ser mais assertivo no diagnóstico. Então, a inteligência artificial ela vai servir como esse auxílio, reduzindo as margens de erro, e aí às vezes a chateação de muita gente que chega lá no médico para ser atendido e só recebe um único receituário, né? Só recebe, não, toma aqui um paracetamol, toma aqui esse tipo de medicação. E então a inteligência artificial ela vai ser mais assertiva, vai permitir diagnósticos muito mais um diagnóstico prévio, como o Gustavo falou aí, a questão do câncer, a gente vai ter a possibilidade de sintomas, pequenos sintomas já poder ser utilizados para poder fazer diagnósticos. Então, isso apenas na área de saúde, mas a gente vai ter revoluções. Por exemplo, imagine sistemas aéreos. A gente viu quantos incidentes aconteceram, né, com erros operacionais. A inteligência artificial vai poder criar sistemas aéreos de tráfego muito mais eficientes,
tráfego urbano, essas cidades que têm hoje uma grande dificuldade de tráfego urbano, de grande fluxo de carros, imagine aí como está sendo a experiência de Recife, em que você tem semáforos inteligentes, que ali ao invés de você ficar um carro só parado no sinal esperando 60 minutos para poder atravessar, o semáforo vai entender que você não tem tráfego ali e vai permitir adiantar o tráfego, né? Vai abrir para o sinal verde muito mais rápido. Então isso vai criar alternativas para a sociedade de uma qualidade melhor do serviço público, vai trazer mais conforto para a sociedade. Eu penso que a tecnologia tem essa função, mas a inteligência artificial ela vai criar várias situações. Para mim, a inteligência artificial, como eu falei, ela vai potencializar demais a humanidade, porque ela vai fazer com que a gente avance no tempo de forma absurda, né? E isso vai criar um grande impacto. E isso eu estou falando hoje em 2025, mas 2010 vai ser uma coisa, 2030 vai ser uma coisa extremamente natural. Não se assombra que em 2030 a gente vai estar aí usando outros meios de transporte muito mais ágeis, porque a inteligência artificial vai permitir isso. Eu acho que a gente não pode nem ir para tanto. Hoje em dia, por exemplo, se você perguntar a um usuário de saúde quais são as maiores dores quando ele procura qualquer estabelecimento de saúde, é fila e tempo de espera. Sim. Então, com a inteligência artificial, a gente pode melhorar e trazer, não é que vai acabar as filas ou que vai acabar o tempo de espera, mas a gente pode otimizar, né, essas tarefas rotineiras, tanto da área da saúde quanto qualquer outra área da administração pública. Imagine, a pessoa está em casa, está passando mal, ela entra em contato com a Secretaria de Saúde por um chatbot, é atendido lá, ele faz um pré-diagnóstico, pode ser que ele entenda que aquele diagnóstico necessite de imediato atendimento na unidade de saúde. Quando ele se deslocar para a unidade de saúde, a inteligência artificial já calculou o tempo que ele vai chegar na unidade, já passou um pré-diagnóstico para o médico já vai saber o que é que aquele paciente vai precisar. Quando o paciente chegar na porta, a unidade de saúde já está preparada para atendê-lo. Então o que a gente está falando é sobre isso, sobre eficiência. Então esse impacto da inteligência artificial, em alguns anos a gente vai ver isso como uma rotina muito comum no nosso dia a dia, porque a inteligência artificial vai acelerar muito o desenvolvimento da sociedade, ou seja, a gente passou aí da idade da pedra, milhares de anos para poder evoluir, mas a inteligência artificial vai realmente fazer um salto muito grande de evolução da humanidade. E é isso que a gente fala, porque isso a gente está falando de processos. Mas do ponto de vista de pessoas, essas pessoas vão precisar se capacitar, se reciclar, buscar melhorar a sua forma de interação do mundo, né, digital, da inteligência artificial, com o mundo real, o mundo prático, o mundo fático. É o que as pessoas falam hoje, alguns ainda têm medo, acham que a inteligência artificial vai roubar mercado das pessoas, né, vai tirar empregos. O que eu penso é a inteligência artificial ela vai gerar novos mercados. Vai perder empregos ou espaços quem ainda não estiver envolvido e quem se tornar realmente um analfabeto digital. Quem não saber sobre inteligência artificial, não tiver domínio dela, pode ter certeza que eles vão perder mercado. Eu não sou dessa época, mas, por exemplo, década de 80, quando o computador surgiu, era essa mesma preocupação que as pessoas tinham. O computador vai roubar meu emprego. Então, as pessoas que passaram a ter o computador como uma tarefa, como uma ferramenta, hoje home office é um tema que surgiu recentemente. Então, com o uso de novas tecnologias. Então, essas tecnologias aliadas a esse processo vão melhorar bastante os processos internos. Então, eu acho que a dica que vocês estão deixando aqui hoje para os gestores é aproveitar logo essa transformação digital que chegou, porque a hora da evolução é agora, né? E eu acho que eu posso chamar vocês de professores também, porque vocês estão passando por várias cidades, ofertando cursos. Um deles é de uso de inteligência artificial em contratações públicas. Isso. Conte os detalhes para a gente de como é esse curso de vocês. Olha, quando a gente começou, quando a inteligência, a gente está falando de inteligência, imagina, a gente está falando aqui de inteligência artificial, mas se a gente olhar para trás, é um tema que tem 3 anos. Né? Quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente está falando, quando surgiram os primeiros conceitos de inteligência artificial, a gente vai voltar aí para a década de 50. Mas para a sociedade hoje se tornou algo
acessível há mais ou menos 3 anos, quando a gente tem aí o lançamento de algumas ferramentas de inteligência artificial de forma gratuita, né? Mas vendo isso, a gente começou a utilizar essas ferramentas dentro da administração pública, na elaboração, aliado ao choque que foi com a implantação da nova lei de licitações, a 14133, a dificuldade que os servidores estavam tendo de compreensão, de elaboração dos novos artefatos, de elaboração do DFD, do estudo técnico preliminar, da análise de risco. A gente começou a observar que a gente tinha uma ferramenta que estava agora sendo acessível, dinâmica, uma inovação que era a IA, a inteligência artificial, a gente poderia adaptá-la para o uso, para ser um auxílio, uma ferramenta para o auxílio dos servidores públicos, justamente nesse momento de entendimento, de mudança cultural, de administrações públicas agora que estão sendo obrigadas a planejar pela 14133, e a gente começou a adotar essas ferramentas dentro da administração pública. Passamos 1 ano gerando processos, reanalisando com o nosso uso pessoal nas consultorias que a gente estava dando, e a gente começou a falar assim, não, se isso está sendo tão benéfico para nós que estamos utilizando, por que a gente não compartilhar para as administrações públicas? Por que a gente não compartilhar para os servidores que estão lá no dia a dia, potencializá-los no trabalho, fazer aí reduzir essas deficiências que eles tinham de qualificação técnica, porque a IA ela possibilita, ela gera conhecimento. Então, o que é que a gente fez? A gente começou a desenvolver um curso, um treinamento específico para o uso de IA na elaboração dos instrumentos de planejamento, dos artefatos que a gente fala. E esse curso tem sido assim, extremamente disruptivo, porque a gente também não tem buscado apenas lançar novos conceitos ou fazer a coisa muito que distancia às vezes o usuário, o aluno do conhecimento. Não, são cursos muito práticos, né? São oficinas muito práticas, ele sai dali do curso praticamente montando o processo, mas a gente entendeu também que havia necessidade de ser um momento disruptivo, porque o servidor público que está ali acostumado, cheio de vícios às vezes, que tem suas limitações de conhecimento, e às vezes ele se sente até fora dessa bolha, porque ele acha que tecnologia só é para aquele menino novo que está saindo agora, que está ali no Instagram, que tem contato com a tecnologia. Então os servidores eles precisavam passar por um processo também de mudança de mentalidade. Então a gente construiu um curso que é uma mudança de mentalidade, que ele consegue fazer com que o servidor passe por um processo de metanoia, né? Que é a mudança de mente, que ele consegue entender ali, no nosso caso agora são 3 dias de curso, ele consegue entender ali que ele não tem essas limitações todas, ele tem agora uma ferramenta que vai potencializar todo aquele histórico dele como servidor. Ele vai potencializar tudo aquilo que ele tem de condições de entregar para a sociedade. Então, eu considero realmente que não é apenas um curso conteúdo, que vai trazer conteúdo, não. Ele vai trazer uma mudança naquele profissional. E o que a gente tem visto é isso. A gente tem a oportunidade de apresentar o curso, tem ouvido dos alunos como tem impactado a vida deles, como o curso tem mudado a forma deles atuarem no órgão público e como esse curso tem sido tão revolucionário. Eu acho que é trabalhar as dores do município, principalmente aqueles novos gestores, que é o quê? O planejamento. A fase de planejamento com o uso da inteligência artificial muda completamente a qualidade dos processos, a segurança processual e a celeridade processual, né? A gente começa a trazer processos que demorariam um certo tempo a nível de planejamento, para um processo mais célere e mais seguro. Então, a gente está trabalhando algumas fases. Essa primeira fase é a fase preparatória, a fase de planejamento. Mas a gente tem outras edições também que vai trabalhar a fase do controle interno, a fase da procuradoria jurídica, a fase de análise de editais, de julgamento da proposta. Então, tudo isso absorvido pelas inteligências artificiais. Então, hoje a gente está trabalhando fortemente na área de planejamento, que é a principal dor do município, né? Aquele município que está começando agora, que não sabe como começar os processos, como é que eu vou fazer esse processo. A inteligência artificial veio para potencializar esse uso, né? Então, aquele servidor que está desamparado, às vezes não sabe para onde, nem para onde começar, nem para onde ir, ou até aquele servidor que desde a 866, que até hoje nunca aprendeu a usar,
né, com essa mudança da nova lei, ela tem uma ferramenta que vai potencializar o uso e melhorar os seus processos, né? E a gente vê a mudança, a mudança cultural, como esses servidores eles chegam transformados para dentro do seu órgão. E assim, lógico, a gente está em 2025, com mudança de gestão em muitos municípios que têm aí prefeitos novos, que estão passando por dificuldades até porque tomaram a decisão de colocar pessoas novas, gestores novos, são secretários novos, que às vezes ainda têm limitações de compreender como funciona a administração pública, compreender como funciona o planejamento, e isso resulta em dificuldades de ausência de processos licitatórios, e existe essa limitação. O curso ele vai ampliar esse entendimento para o servidor, porque ele sai de lá pronto para auxiliar o gestor naquilo que hoje é o maior problema, realizar processos licitatórios com qualidade, com segurança. A inteligência artificial acaba sendo essa ferramenta, né, de potencialização do servidor público. Então a gente entende que o curso ele realmente é revolucionário. A gente fala que os servidores que passam por ali, eles passam por um processo de evolução, né? Entram no curso, participam do curso e saem de lá evoluídos, saem um outro profissional, porque realmente ele é disruptivo. E essa é a ideia, né? A ideia é, como a gente tem falado, um curso que fala sobre processos, uso de ferramentas, de tecnologia artificial, mas ele também vai trabalhar pessoas, a mudança de mente, a mudança cultural das pessoas, porque a gestão pública ela precisa disso. A gente fala sobre alta performance nos processos, porque a gente vai passar servidores que vão entender o processo, mas também vão ter a consciência deles como servidores, como pessoas, como eles vão melhorar, vão ter mais qualidade de serviço para entregar. E agora, Rondinelli, eu queria que você comentasse um pouco sobre sua atuação como diretor regional da União dos Controladores Internos da Bahia. Como é esse seu trabalho por lá? A UCIB, né, a União dos Controladores Internos da Bahia, ela é uma entidade, né, sem fins lucrativos, mas é uma entidade que tem uma missão. Na realidade, a missão é fortalecer as controladorias internas municipais. O controle interno ele funciona como um órgão de controle dentro da administração pública. Então, qual é a função do controlador? Ele visa preservar o erário público, né, da atuação. Então há um cuidado muito grande para que os processos sejam seguros, legais, que respeitem os princípios da administração pública. Então essa atuação do controlador dentro do órgão. A UCIB, entendendo esse papel, ela busca fortalecer esse papel do controlador com ferramentas, capacitações. Hoje a UCIB é o órgão, a entidade na área de gestão pública que mais fornece capacitações em todo o Brasil para os seus membros. Então o que a gente vê é que há uma preocupação muito grande em preparar melhor os profissionais. Recentemente teve esse encontro que justamente o foco foi a capacitação, orientar com os novos controladores. A gente acaba de assumir novas gestões, tem novos controladores internos, então ali eles têm todo um auxílio a nível de conhecimento, de minutas, de processos, um compartilhamento de conhecimento, ou seja, situações que um controlador já passou, ele pode orientar os novos controladores a nível de atuação, saber como proceder em vários casos. Então a UCIB ele funciona assim. Como diretor regional, qual é o nosso foco? Eu sou o diretor regional do Médio Rio de Contas, né? Estive como controlador interno do município de Piauí até dezembro de 2024, onde eu passei 6 anos lá a convite da prefeita Maria, e tive a oportunidade de realizar várias atuações. E hoje, esses cases daquilo que a gente realizou lá acaba se tornando em cases de sucesso e a gente pode compartilhar com outros controladores, né? Passando para ele como eles podem atuar, passando para eles como, com mais segurança, ações de atuação no controle interno, seja na auditoria, seja na ouvidoria, como eles podem atuar ali dentro do seu órgão, para eles poderem realmente exercerem o papel deles de controladores internos com eficiência. Então, assim, a UCIB ela acaba sendo essa entidade de acolhimento, mas também de fortalecimento, que esse é o principal objetivo. Hoje a gente tem uma entidade sob a presidência do nosso Mike Oliveira,
que despontou, criou uma grgrande notoriedade, respeito diante dos órgãos. A gente recentemente discutiu com o Ministério Público sobre a possibilidade ou não dos municípios que estão em estado de calamidade poderem realizar os festejos juninos. Então, o órgão de controle podendo auxiliar, entendendo a realidade de cada município, mas podendo auxiliar num poder de decisão, principalmente de um órgão de controle, para que a sociedade não fosse punida por algumas ações, né? As dificuldades, a gente sabe como funciona essa questão dos decretos de emergência, a gente pôde auxiliar. Então, hoje é uma entidade extremamente representativa, tem um grande respaldo a nível de Bahia e também a nível nacional, porque se tornou uma entidade que hoje mais capacita controladores internos, mais fornece cursos e capacitações para os controles internos na Bahia e no Brasil. E agora, Rondinelli e Gustavo, a gente já está encerrando. Eu sei que vocês têm bagagem para muito mais conteúdo. Vocês têm muita experiência em vários assuntos. Mas a gente encerra com a mensagem que vocês deixam para os gestores públicos e para todo mundo que acompanhou o WM Podcast hoje. Eu diria para o gestor público, seja ele novo gestor ou gestor que já esteve, né, na reeleição, de que capacite as suas equipes, né, em primeiro lugar. Olhe para as pessoas que estão ali lhe apoiando administrativamente, né, e que não esqueça de quem lhe colocou ali, que é o público. Ou seja, as políticas públicas, elas precisam ser bem efetivadas na sociedade. Eu poderia dizer que, gestor, qual o legado você está deixando para a sua administração, para o seu município? O que é que você está deixando de história para o seu município? Vai passar mais um mandato e você não vai deixar nada agregado ao seu município? Então, se preocupe muito em preparar a sua equipe, capacitá-los, desenvolvê-los, potencializá-los enquanto servidores, né? Use a tecnologia como uma ferramenta para melhorar a sua gestão, ampliar a capilaridade das suas ações, dos seus projetos, e para que realmente a sociedade possa ser impactada. E aí sim, você deixará um grande legado na sua cidade. É isso, meninos. Eu agradeço a participação de vocês. Muito sucesso na Meridio Consultoria, na carreira de vocês. Muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço, Murilo, agradeço a todo mundo da WM Saúde, tenho certeza aí que vocês desenvolvem um projeto maravilhoso, agradeço pelo convite para estar aqui no podcast, tenho certeza que a gente tem alcançado muitas pessoas e levado muito conhecimento. Um agradecimento aí à WM Saúde, né, pelo convite, e eu desejo muito sucesso nas gestões que vocês também estão participando, né, e traga mais saúde e mais benefícios para a comunidade. É isso, esse episódio de hoje vai colocar muita luz na cabeça dos gestores para modernizar ainda mais as suas gestões. E a você que acompanhou o WM Podcast de hoje, muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!